Olá, boa tarde a todas. Bem-vindas à nossa Sedux, a nossa quarta edição do nosso evento. Oi, gente, boa tarde. Bem, e o tema desse ano da Sedux é Paulo Freire para além dos 100 anos. Deixa eu ver. E ele é em comemoração ao centenário do nosso patrono da educação. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, vamos falar um pouquinho das outras mesas que vão acontecer esse ano. Vamos lá? Bem, dia 30, às 18 horas, a nossa mesa vai ser Práticas de Paulo Freire, Neste Lugar e Além, com a Marília de Santos, Noé Aragão e Marcos Luiz. E dia 2, às 18 horas, a gente vai ter Por que Ler o Mundo Antes de Ler a Palavra, com Carlos Brandão. Bom, a Diana aí falou com a gente, meu nome é Lucas, e a nossa convidada de hoje para a nossa mesa Paulo Freire além dos 100 anos é a professora Lisete Arelaro. A Lisete, ela é ex-candidata a governadora do estado de São Paulo pelo PSOL e ex-diretora da Faculdade de Educação da USP. Atualmente, ela segue como professora titular dessa mesma universidade. Na década de 90, ela integrou a equipe de Paulo Freire na Secretaria de Educação durante o governo da Luiza Erundina. Bom, a gente vai ter uma conversa com a Lisete agora e a gente convida vocês a participar pelo chat, através de comentários e perguntas, e aí a gente vai trazendo para ela, para a gente, para a nossa conversa. Paulo Freire na Secretaria boa tarde, Lisete, tudo bem? Boa tarde a todos, todas e todes. Eu estou muito bem. E vocês? Animadinho aí com o final do ano? Tudo certo, animado. Então, animado tá para essa apresentação. Eu acho que agora a gente pode começar sobre o tema. A gente queria saber um pouco mais como foi a sua trajetória, né, com Paulo Freire e tudo mais. Ok. Bom, eu vou retomar aqui um pouquinho, um pouco o clima que se vivia. Essa apresentação. Eu acho que agora a gente pode começar e tudo mais. Ok. A Luiza Erundina ganha o governo de São Paulo, é eleita, e Paulo Freire assume a Secretaria de Educação. Nós temos que lembrar que a gente estava saindo da ditadura empresarial militar, tínhamos acabado de aprovar a Constituição Federal de 88, chamada de Constituição Cidadã, né? E eu recomendo que vocês leiam a Constituição antes que vocês percam direito que vocês nem sabiam que vocês os tinham, que a situação está brava, né, com o atual governo. Então, o clima era, obviamente, de grande vontade, de grande participação popular, para vocês entenderem também um conjunto de medidas que foram tomadas e que até foram bem-sucedidas, exatamente por conta do momento político, social que a gente estava vivendo, né? Então, Paulo Freire assume a Secretaria de Educação. Queria dizer para vocês que nós estávamos sucedendo o governo Jânio Quadros, que tinha punido professores e até demitido professores porque haviam participado de protestos na administração dele, né? Então, só para vocês terem uma ideia, foram de 10 a 12 mil professores punidos por participarem de atos e 2.500 professores foram demitidos sumariamente, inclusive a presidenta do Sindicato dos Professores, hoje chamado de SINPEEM, a Iracema de Jesus Lima, que na época era uma mulher grávida, professora grávida de 7 meses. Portanto, é só para vocês entenderem o clima com que o Paulo Freire assume, né? E a Luiza Erundina, né? A Luiza Erundina, evidentemente, era chocante, porque era mulher, solteira, assistente social, gostava de pobre, gostava de trabalhar na periferia.
era tudo ao contrário que a elite paulistana gostava e admirava, né? Então, é só para vocês saberem que a gente, e ela particularmente, enfrentou muitas dificuldades no governo. E hoje, ela é reconhecida, sem dúvida nenhuma, como uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve, mas na época as coisas não foram tão simples assim, não, certo? Então, mesmo com o Paulo Freire, os jornais, a grande mídia, falava mal do Paulo Freire todo dia. Somente quando ele saiu da secretaria, 2 anos e meio depois, é que tanto o Estadão como a Folha publicaram elogios e etc, etc. Só para vocês também entenderem como é que funciona a mídia, né? Bom, quando nós assumimos, Paulo Freire estabeleceu, quer dizer, nós estabelecemos enquanto equipe, eu diria 4 grandes diretrizes. Primeiro, a democratização do ensino, entendido democratização do ensino, aumentar, evidentemente, as vagas, até porque vocês sabem que em políticas públicas, um dos critérios num país republicano como o nosso é nós vermos quantos do total potencial de pessoas que poderiam estar usando desse direito social estavam matriculados nas escolas. Então, isto era uma primeira diretriz. A segunda era a melhoria da qualidade de ensino. A terceira era gestão democrática. E a quarta era o movimento de alfabetização. Só para vocês entenderem, antes do Paulo Freire, a alfabetização estava ligada às secretarias de assistência social, chamava do bem-estar social. E o Paulo Freire, logicamente, dizia que educação de adultos não é, e em relação ao analfabeto ou às pessoas de baixa escolaridade, não se trata de assistente social, mas de direito social. E como tal, a primeira coisa que ele fez foi trazer para a Secretaria de Educação, sob responsabilidade, essa área de atuação, né? Queria dizer também para vocês que, em relação à alfabetização, nós tivemos na gestão 2 movimentos. Primeiro, o movimento já mais tradicional, tá certo? Que era alfabetização de adultos e educação de jovens e adultos dentro da própria escola, tá certo? Apesar de ser ligada à assistência social, que era responsável, as escolas eram utilizadas, inclusive as creches. Imaginem, com aquelas cadeirinhas, um adulto sentado nelas, mas era assim que funcionava. E o Paulo Freire criou um segundo movimento. Então, esse movimento era conhecido como EDA, que era exatamente a educação de jovens e adultos nas escolas. E o movimento de alfabetização, que ele realmente sabia que não adiantava você colocar nas escolas nas padarias, que é mais comum, um cartazinho dizendo: se você conhece o analfabeto, fale para ele a escola tal. Porque ele sabia, Paulo Freire sabia que uma parte das pessoas numa cidade como São Paulo já tinham passado pela escola e tinham sido expulsas. Paulo Freire, quero dizer para vocês, nunca falava em evasão, ele falava realmente em expulsão. Ele achava que se o adulto saía, ou a criança, ou o jovem, é porque ele não tinha sido bem recebido, não identificava na escola dele exatamente essa possibilidade, certo? De aceitação das suas limitações, dos seus tempos, dos seus prazos e etc. Então, o que acontece? Eu só também quero fazer uma observação para vocês. Para Paulo Freire, a questão da gestão democrática, ela é a questão principal, ele é a diretriz que nenhum de nós pode desconhecer, porque para ele
a possibilidade de uma escola libertadora, ela está ligada a termos uma educação democrática. E, obviamente, essa educação democrática não acontecerá se não tivermos uma gestão democrática. Na verdade, ele achava que a possibilidade de nós construirmos o que nós chamamos hoje de uma escola com qualidade social, quer dizer, referenciada nos movimentos sociais, ela só vai acontecer se, de fato, nós tivermos uma gestão democrática. E aí ele começou exatamente, nós criamos um videozinho, né? Um vídeo muito simples, mas muito oportuno, com um título também que tinha 2 sentidos. Aceita um conselho? E, na verdade, este conselho se tratava do conselho de escola, lembrando que, nessa época, os conselhos estavam começando a surgir, né? Eles vão mesmo se, digamos assim, se referenciar na década de 90, mas no final de 80 já é uma reivindicação, e Paulo Freire, portanto, estabelece e propõe que o conselho de escola, primeiro, seja deliberativo, que ele tenha uma representação de pais, alunos, professores e funcionários, e mais, que ele, na verdade, estimule pais, mães e avós, quem cuida das crianças, dos jovens e mesmo os adultos, a coordenarem os conselhos de escola. Em geral, essa tarefa, se vocês olharem para quem está fazendo estágio nas escolas públicas, vocês sabem que ele praticamente, são os diretores e diretoras de escola que, em geral, presidem o conselho, né? Então, naquele momento, se pretendia fazer uma inversão. E foi muito interessante esse processo. Vou dizer para vocês por quê. Na verdade, os pais, muitos pais, parte dos pais, né? Muitos pais, talvez das 500 escolas, 500 e poucas escolas de ensino fundamental que existia na época, umas 80, 90 escolas pais toparam assumir, pais e mães toparam assumir a coordenação do conselho. E isso foi muito interessante, porque, em geral, se vocês forem consultar professores até hoje, né, professores dizem, não, pai não vai na escola, não se interessa pela educação dos filhos, mas, na verdade, o pai e a mãe não querem ir na escola para saber que seu filho é um delinquente, que seu filho agride os professores, seu filho fica no corredor, que ele não presta atenção, que ele é um bagunceiro, etc, etc. O que começou a acontecer? Esses conselhos com esses pais tiveram que começar a discutir o uso do espaço da escola. E vocês vejam que coisa interessante, que às vezes a gestão democrática caminha em sentidos não tão previstos, né? Por isso o planejamento é flexível. E aí o que acontece? Pais e mães começaram a discutir, lógico, a primeira reivindicação dos seus filhos, que era, pode abrir a escola no final de semana? E isto gerou um movimento que foi muito rico, porque, veja, é verdade, vocês que são jovens, que têm banda, por exemplo, vai tocar bateria onde? Tá certo? Qualquer lugar que vocês estiverem, as pessoas xingam vocês pelo barulho, né? A escola, portanto, é um bom lugar. Andar de skate, lembre-se que era proibido, a Luiza Erundina, que tornou possível andar de skate na rua, era proibido andar na rua de skate. Então, mais seguro é andar dentro da escola. E assim por diante, várias coisas. Aí começaram, queria fazer jornal, queriam instalar rádios comunitárias, queriam fazer teatro, queriam fazer música e jogar futebol, e assim por diante. E os pais, portanto, ficaram responsáveis por definir
o que é que ia fazer. Tinha até casamento, enterro, era um movimento interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque conforme os professores também... outra coisa é o seguinte, os pais é que ficavam responsáveis pela escola. Não precisava ser um professor, até porque tinha gente que falava, bom, eu trabalho, muito professor sério, interessante, falava, bom, ó, gente, eu trabalho a semana toda, vocês não vão querer que de final de semana eu tenha que vir aqui, eu tenho que ir na feira, olhar também meus filhos, ler, me divertir, etc. E, de fato, bastava um pai que ficava responsável pela chave da escola e se comprometesse a devolver a escola do jeito que ele recebeu. Quero dizer para vocês que a maioria das escolas foi devolvida sempre limpa, até mais limpa do que quando eles receberam. Que era, em geral, terminava sexta-feira à noite. Vocês sabem que sexta-feira à noite é um dia também peculiar nas escolas. Então, o que acontece? Os pais começaram a ir para a escola, começaram a convidar, eles também começaram a marcar reunião entre eles também começaram a reparar nas escolas, e aí teve um fenômeno interessante. Por exemplo, torneira que não funcionava, não dava jeito. Privada que não estava funcionando, outro dava jeito. A escola estava feia, vocês sabem que Paulo Freire sempre falava da belezura das escolas, né? Então, teve um movimento de pintar a escola, e aí entrava todo mundo, aluno, professor, funcionário, os pais, e aí acabava como, tá certo? Acabava realmente com churrasquinho, com franguinho assado, com uma feijoadinha. E essas reuniões foram possibilitando que cada vez mais houvesse uma participação dos pais na escola, também para os assuntos de caráter pedagógico. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, definir, às vezes, um aluno que eventualmente ofendeu um professor, um aluno que não estava bem, uma situação mais delicada de acidentes. Nós estávamos começando, já tinha relação com os traficantes. Tudo isso era assunto do Conselho de Escola. E isso possibilitou que se criassem realmente grupos de discussão nas escolas que começaram também a cobrar outra qualidade de participação, que era exatamente discutir o projeto político-pedagógico que se ensinava nas escolas. Essa discussão não é uma discussão pequena, não é uma discussão menor. Vocês se lembram que Paulo Freire, também não sei quanto vocês já leram de Paulo Freire, mas vou partir aqui de coisas que vocês, em geral, conhecem, né? Que Paulo Freire sempre dizia que antes, né, de ler a palavra, você vai ler o mundo. Aliás, vocês convidaram o Carlos Brandão, que é uma referência, para discutir sobre esse tema, né? Então, o que acontece? Foi muito interessante, porque, de fato, isso passou uma forma da comunidade se aproximar e da comunidade começar a cobrar várias questões. Isso também obrigou a que professores conhecessem mais os seus próprios alunos, conhecessem as suas reivindicações. E isso trouxe um movimento, quero só dizer para vocês, que às vezes a gente tinha escolas estaduais em frente às escolas municipais. E nós tivemos muito pouco roubo nesse período da gestão da Luíza Erundina. Por quê? Porque, de fato, a comunidade, na medida que a escola estava aberta, portão aberto de final de semana, eles começaram a entender que a escola era deles. Eu quero só lembrar para vocês que, como a rede municipal ela é mais nova do que a rede estadual, primeiro existiram as escolas estaduais, né? Logicamente, as escolas municipais, nós estamos falando de 30 anos atrás, elas estavam muito mais localizadas na periferia
do que no centro ou nos bairros nobres, né? No processo de expansão da cidade. Então, elas estavam mais na periferia. O que faz dela, nós sabemos disso, que a escola, ela é talvez o melhor prédio que a periferia conte para dispor de tamanho, de condições de funcionamento, etc, etc. Um outro fato que aconteceu é que, eu sei que talvez vocês nem saibam disso, mas Paulo Freire sempre foi muito moderninho em relação à questão da tecnologia. Em 89 para 90, nós já estávamos colocando, isso foi pioneiro, os primeiros computadores em escolas. E isso deu à juventude, vocês podem imaginar, tá certo? Pensem vocês há 30 anos atrás, quando apareceu, isso era o máximo, o must, né? E, portanto, professores de matemática, em geral, tinham sido designados para ajudar nesses, vou chamar de laboratório, mas é um pouco pretensioso. Era uma coisa muito modesta, era uma sala de aula com um computador e podia usar dois alunos em cada computador, ainda que às vezes 3 ou 4 se amontoassem, porque vocês sabem que a vida é assim. Então, nos finais de semana, era muito comum que eles tivessem aulas de digitação, né? Estava começando tudo. Nem tinha o tal do Zap, vocês podem imaginar como as coisas eram difíceis em termos de comunicação, né? Mas é só para vocês saberem que esta colocação, que isso que parece uma coisa muito simples, essa colocação dos computadores nas escolas levou a que famílias tirassem seus filhos de escola privada na periferia e colocassem na escola pública. E eu quero dizer para vocês que, em termos, em geral, de aumento da capacidade, nós chegamos o Orestes Quercia era o governador, nós chegamos a reivindicar, o Estado tinha algumas escolas fechadas, novas e fechadas, e nós chegamos a reivindicá-los porque existia uma pressão da demanda para a demanda escolar, e a gente resolveu que podia ampliar um pouco o processo de municipalização, tá certo? Depois as coisas vão mudar um pouco, mas nesse momento é isso que acontece, e nós ampliamos em cerca de 150 mil alunos em 4 anos. Para vocês verem, portanto, que a meta de expansão das chamadas oportunidades educacionais, que é ter vaga em escola, elas puderam acontecer, né? Em segundo lugar, o Paulo Freire também, logo que chegou, nós acabamos fazendo uma espécie de reforma administrativa, porque Paulo Freire achava que era um absurdo que os órgãos regionais da educação chamassem delegacia de educação, chamavam, era o nome. E ele falava, não, delegacia é delegacia de polícia, né? E, portanto, chamava núcleos, ele mudou para núcleos de ação educativa, mudando a função realmente das delegacias de ensino de antigamente, colocando realmente professores da rede, professores que se destacavam, inclusive, pelas suas aulas, né? Fez uma inscrição voluntária e depois montou os NAIs com esses professores da rede para que os professores tivessem recebessem assessoria técnica dos seus pares. Vocês sabem que a gente acredita que isso é muito importante, porque cada escola tem uma tradição, tem a sua história. E essa história, na verdade, quando eu pego e conheço melhor, chama-se cultura pedagógica, né? E o acúmulo, né, destas tarefas, ela realmente permite que se melhore o processo e o projeto de ensino a partir da realidade de cada escola. Eu coloco isso porque não é tão simplesinho assim, né? Nós vamos, em seguida, lembre-se que Paulo Freire, ele vai ser um proponente de que conhecer a comunidade, ele é pré-requisito, e conhecer
a história de vida e de trabalho dos alunos e das alunas é um pré-requisito para eu fazer uma proposta de conteúdo curricular. E eu estou colocando isso porque alguns chegam a dizer que Paulo Freire defendia o laissez-faire. Quer dizer, cada um entra e faz um pouco o que quiser. Entra e fala, o que vamos trabalhar hoje? E ao contrário, Paulo Freire nunca fez isso. Até ele recomendava, ó, não façam a besteira de ir lá e falar, o que vamos trabalhar hoje? Porque você pode ter pergunta dos alunos que você depois não sabe o que fazer com elas, né? Então, o planejamento, ele é fundamental, ele é flexível, mas ele é fundamental. E por isso que Paulo Freire não só defendia uma formação ética dos professores, mas uma formação teórica e pedagógica substantiva, né? Nós poderíamos até discutir, depois vocês conversam com a Márcia, discutir o movimento que hoje nós temos no Brasil. Nós temos um movimento nacional contra o Conselho Nacional de Educação, que quer realmente mudar, inclusive, as nossas funções como os professores, tanto de vocês, futuros professores, eu espero que vocês escolham ser professores também, né? E também para nós, professores universitários, querendo, eu não sei se vocês já estudaram, mas vão ter que passar por eles, um negócio extravagante chamado Base Nacional Comum Curricular, conhecido com o apelido de BNCC, tá certo? Bom, Paulo Freire faria uma passeata para dizer, cuidado com ela, não usem, isso aqui é realmente emburrecimento, é desqualificação da formação dos nossos jovens e das nossas crianças, né? E, portanto, ele vai dizer, é fundamental uma formação, porque todo professor, toda professora é potencialmente um pesquisador, uma pesquisadora. Porque a hora, eu não vou na comunidade para dar uma olhadinha na comunidade, ver, ai, que jeitão, assim, assim, assado, vamos falar com o seu Antônio, e acabou a história. Não, ele vai dizer, é ali, conhecendo a comunidade, e é a partir dela que a gente cria e recria, retira os chamados temas geradores. E, por isso, para eu trabalhar com temas geradores, Paulo Freire sempre dizia, olha, a escola é um locus privilegiado para onde nós temos profissionais preparados, formados por diversas disciplinas, com várias ciências, história, geografia, química, biologia, português, matemática. Então, o que acontece? É o lugar ideal para um trabalho por projetos. E ele dizia, o conhecimento, na verdade, é uma totalidade. Nós separamos o conhecimento por essas disciplinas que nós temos hoje, como nós estamos aqui com vocês, com o curso de Ciências Sociais, estamos discutindo sociologia. Mas ele sempre dizia, não há química sem história, nem física sem literatura, né? E certamente não há matemática sem sociologia, né? Então, essa discussão não era uma discussão qualquer. Eu estou dizendo isso porque ele propunha a organização do ensino a partir exatamente do ensino por projetos que pudessem, inclusive, envolver a curiosidade dos alunos, já que nós, como professores e professoras, somos mediadoras do conhecimento, era ali exatamente que aconteceria a possibilidade de nós termos conteúdos que fosse interessante para os diferentes grupos sociais. Porque ele dizia, eu já disse e repito, não existe ensino sem conteúdo. A minha única questão é quais conteúdos. Paulo Freire, é importante que vocês saibam, nunca acreditou, né? Cientificamente também provava que isso não existe, que existisse só uma forma, uma sequência lógica no conhecimento para que vocês aprendessem as coisas. Então, eu não discuto sociedade ou revolução se eu não tiver discutido isso ou aquilo. Ele dizia, depende, tá certo? Depende de onde eu começo e para onde eu vou.
e depende do que motivou, inclusive, a gente querer discutir este ou aquele tema, né? Eu estou colocando isso porque ele vai dizer o que é o livro didático, que é hoje o grande companheiro do professor, ainda é grande companheiro do professor. Bom, ele é um professor, ele é fruto de um professor que deu aulas dele, ou de um grupo que deram aulas, e que organizaram uma determinada sequência que eles acharam que foi boa. Isto não significa cientificamente que essa seja a única fórmula que a gente tem para organizar as coisas dessa ou daquela maneira. E ele dizia a possibilidade, inclusive, de termos uma transformação social é na medida em que, de fato, o processo de alienação ele possa ser combatido por conteúdos e por discussões que realmente vão trazendo a realidade como ela é. Mas ele nos prevenia, e isso é muito importante, que não é tão simples, por isso quando ele diz assim, que é fundamental ler o mundo antes das palavras, ele não está falando só de alfabetização e pós-alfabetização. Ele está dizendo que não é tão simples olharmos a realidade como ela é. E quando olharmos, vermos a realidade como ela é. Ele vai dizer, olha, nós temos cientistas, engenheiros, médicos, muito bem titulados aí com lattes, comprido, que não tem a mínima ideia do que é o Brasil, do que é a nossa realidade brasileira. E Paulo Freire era muito, muito preocupado com a desigualdade social, que ele dizia, bom, nós falamos com certo orgulho que nós somos 9ª ou 10ª economia do mundo, mas a gente tem que lembrar que nós somos um dos 10 piores países em termos de distribuição de renda. Pensa bem, Paulo Freire está falando isso lá em 68, quando ele escreve Pedagogia do Oprimido. Aliás, ele falava disso até antes, mas em 68 ele coloca nos livros. E, no entanto, nós estamos em 2021 e nós continuamos um dos 10 países piores em termos de desigualdade social e de distribuição de renda. Só para a gente entender, porque quando às vezes a gente fala assim, o Brasil foi o último país a abrir mão da escravidão, se é que abriu, né? Ele está dizendo exatamente do processo elitista, altamente elitista, da nossa sociedade, tá certo? Que não quer dividir nada, egoísta, individualista, etc, etc. E eu estou colocando isso porque a preocupação do Paulo Freire é que, de fato, esta questão não fosse dramaticamente entendido por professores e professoras em muitas escolas. Que essa desigualdade fosse considerada razoavelmente natural, de uma tal maneira que a gente não via as consequências que isto trazia para dentro dos currículos. Por isso que ele defendia que as escolas e cada escola tivesse um projeto político-pedagógico. Aliás, situação combatida hoje, a não ser pro forma, né? Tem um projeto, mas tem que ser o projeto do governo. Vocês vejam que aqui o Estado de São Paulo tem hoje uma proposta curricular que, em princípio, toda escola tem que usar. E Paulo Freire diria, olha, antes de vocês chegarem aí, nós estamos com 25 anos do PSDB no governo, antes de vocês chegarem, a Constituição garantiu 2 coisas. Liberdade de cátedra para o professor e, obviamente, pluralidade pedagógica. Então, eu não sou obrigado a aceitar o currículo do governo, se eu não acredito nele ou se não está baseado na minha formação, né? É importante, precisa ter coragem para sustentar isso, mas essa é a verdade, tá certo? E ele vai dizer, olha, por isso mesmo, não, vocês sabem que tem uma frase dele bastante conhecida, que diz que a educação, quando não é libertadora, né, o educando quer ser um domesticador, quer ser
um opressor, tá certo? Se o oprimido não tem chance de ter uma escola que o liberte, tá certo? Inclusive, e principalmente da alienação, sem dúvida nenhuma, né, para esse processo de conscientização, que é um processo que ele diz que é gradativo e coletivo, né, exatamente da parte, digamos assim, de um coletivo que leve a trabalhar uma consciência ingênua para chegarmos a uma consciência crítica. E a consciência crítica é um processo que ele é permanente em todos nós. Por isso que ele vai dizer que todos nós temos ontologicamente o desejo de ser mais. Quer dizer, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu vejo a complexidade da vida, mais eu entendo sobre a própria vida e meus horizontes, evidentemente, vão se ampliando, né? Por isso que ele dizia que o processo de conscientização é que pode levar exatamente a um processo de libertação, né? E dele para um compromisso com a transformação social. Porque aí eu vou entender que não basta que eu esteja bem. O coletivo de pessoas precisaria estar bem para que nós pudéssemos realmente estarmos tranquilos. E ele vai falar isso exatamente porque vocês se lembram que ele mexe numa coisa que parece que é óbvio, mas que não é tão óbvio assim. E para o atual governo, menos óbvio ainda, que é exatamente admitir que a educação não é neutra. Vocês pegaram o ministro da Educação atual, ele fala muita bobagem, claro, não entende nada de educação pública, mas eles realmente acreditam que há conhecimentos deles que são científicos e que, portanto, são neutros. E nos acusam de que os assuntos que nós estamos trabalhando, que se referem a assuntos críticos sobre a realidade, eles seriam, aspas, ideológicos e, sem dúvida nenhuma, este processo de esquerda que hoje todos nós somos chamados, qualquer professora crítica é chamada de comunista cultural, né? Coitadinho ainda usam o Gramsci para justificar um monte de bobagem, desde que a universidade não é para todos, até que criança com deficiência atrapalha o ensino regular, né? Tudo isso nós temos, e com defesa das escolas cívico-militares, que vocês, infelizmente, vão ter que combater a sua instalação, ela está começando agora, eles querem acelerar o processo, mas o que são essas escolas? Chama-se escolas de controle ideológico. Então, tem que se vestir de uma determinada maneira, tá certo? As meninas têm que usar determinada roupa, os homens não podem usar piercing, não podem usar colar, não podem usar brinco, tem que cortar o cabelo de uma determinada maneira, e, obviamente, ficar quieto. Ser obediente, mas não é só obediente do ponto de vista deles serem educados. É ser obediente no sentido, o que for falado é a verdade, o caminho e a luz. E, portanto, não se discute, né? Que é o que, para Paulo Freire, contraria toda a proposta de uma educação crítica que possa ser libertadora, né? A dúvida, o erro, são alternativas para Paulo Freire fundamentais para, inclusive, a gente querer saber mais e querer avançar mais, né? Eu estou fazendo aqui, estou vendo que são 18h45, eu acho que eu paro por aqui, Lucas, para permitir que as pessoas façam perguntas, ou diretamente, ou se já tem alguma, eu vi que apareceu uma pergunta aqui, tá certo? Para a gente poder conversar um pouquinho. Até porque eu não falei da questão principal, porque eu sei que vocês dominam isso, que é o diálogo como a referência epistemológica para Paulo Freire na relação ensino-aprendizagem, né? Sem diálogo e, portanto, sem democracia, sem uma horizontalidade nas relações, que ele mostra que não é tão simples assim. Sem dúvida nenhuma,
não haverá possibilidade de uma escola libertadora. É isso aí. Perfeito, é muito bom te ouvir novamente. E eu vou falar, já vou jogar as perguntas que falaram no chat, tá bom? A primeira é da Luana, e ela pergunta: esse movimento de abrir as escolas nos finais de semana foi o que também ajudou a criar o projeto Escola da Família em São Paulo? Teve alguma influência? Talvez uma germinação? Luana, são concepções muito diferentes, né? Muito diferentes. As escolas de família era um processo. Ela teve, às vezes é difícil falar sobre um projeto, porque ele teve até consequências interessantes em algumas escolas. Mas ela era, na verdade, uma proposta para pagar bolsa de estudo para alunos de escolas privadas superiores, porque eram eles que eram chamados, não eram necessariamente pessoas da comunidade. Né? E ele também não tinha uma relação educativa ou educacional. Ela era um pouco, por exemplo, agradável, interessante. Né? Vou lembrar que o número, inclusive, de capoeiristas que passaram a estar nas escolas foi um número interessante e, obviamente, até se começou a se valorizar a capoeira por conta da escola de família. Né? Mas a ideia era realmente abrir a escola aí com certo controle, não era um pai que cuidava, tá certo? Era alguém da escola mesmo que tinha que estar lá. Mas, de todo jeito, ele foi um projeto que, em alguns lugares, fez um trabalho interessante, mas em outro era uma situação bastante assistencialista, que não tinha nada também, e abertura das escolas públicas para a entrada do privado. Então, eu convidava um jovem aí de uma escola privada superior que ajudava a pagar a sua mensalidade. É isso. Né? Mas não era um estímulo entre os próprios jovens e também não necessariamente com a comunidade. Tá certo? Ele envolvia pouco a comunidade. Por isso que eu estou dizendo que em alguns lugares, vocês sabem, isso acontece. Você tinha pessoas que viram nessa possibilidade e que defendiam, como eu defendo, a abertura de escola em final de semana, que falou, não, vou fazer desse projeto aqui uma coisa interessante, e fizeram. Em outros, cumpriram mais a obrigação, tá certo? Porque era também uma proposta do governo e vinha um dinheirinho para a escola. É isso. Né? É assim, infelizmente, viu, Luana? Mas, de todo jeito, certamente, cada um de vocês tem uma experiência bonita para contar de uma experiência bem realizada. Né? Não era o mesmo pensamento, mas professor e professora são criativos e as escolas dão um jeito de fazer projetos interessantes. Esse foi um deles. Vamos lá. Diana, você vai ler? Ótima pergunta da Luana também. Eu posso ler para vocês? Paulo Freire fez muito pela educação básica do país. Ele também chegou a escrever sobre o ensino superior? Quais eram os pensamentos dele sobre o método de ensino na universidade? Então, é um pouco isso que eu falei para vocês. Ele achava... ele escreveu sobre muitos assuntos. Evidentemente, o ensino superior para ele está estudando enquanto a possibilidade de formação dos professores para atuar nas escolas e nos espaços populares, porque Paulo Freire, a teoria dele está exatamente mais preocupada com a educação popular lato sensu. Ele quer dizer o seguinte, quando ele escreve extensão e comunicação, ele está falando também sobre a extensão universitária, tá certo? Nós vamos lá para quê?
para ensinar, ou nós vamos lá também nesse movimento duplo, que é aprender com a comunidade, tá certo? É ouvir a comunidade. E Paulo Freire dizia, não é tão simples ouvir. Em geral, eu pergunto, mas eu já fico pronto para a resposta que eu vou dar em relação ao que o outro disser, né? Nós temos muito pouca paciência histórica para prestar atenção no outro e saber que o outro pode ser desde um aluno pequeno, de idade pequena, até um universitário, que realmente nossos alunos são realmente pessoas e são sujeitos da história. Portanto, eles podem mudar um programa de um professor. Claro que vocês, como nós estamos na USP aqui, entre nós a gente pode falar, é muito difícil isso na USP, por isso que nós não temos tanto freiriano. Por quê? Porque alguns acham que eles é que sabem, aliás, eles sabem tudo, e o conteúdo tem que ser repetido do jeito que eles deram. É uma repetição. É a educação bancária que realmente Paulo Freire era contra. Então, Luana, Paulo Freire, quando está falando da educação bancária, lá no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, ele não estava dizendo só da educação básica, ele está falando do ensino superior também. E cá entre nós, no ensino superior, quanto mais titulados nós somos, menos modestos e humildes nós temos na relação com vocês. Se vocês forem, por isso que para ele, toda vez que ele falava no estudante, ele falava em docência, quer dizer, docente que é exatamente, não existe professor, não existe docente sem o discente. E, portanto, eles são dois com direitos e possibilidades assemelhadas. Não quer dizer que o professor saiba menos, mas quer dizer que o aluno pensa, o aluno tem história, o aluno tem saberes que podem sim contribuir para os saberes que estão lá. Aliás, os jovens cientistas têm mostrado um pouco isso. Como que surge o jovem cientista? Cá entre nós, com toda a consideração a nós mesmos, é contrariando um pouco a gente, é divergindo da gente. Muitos até que não têm coragem de falar em sala, que divergem, tá certo? Mas efetivamente, às vezes tem vergonha de falar ou tem receio, porque às vezes o professor pode entrar de sola, né? Eu vou dizer para vocês que uma discussão muito difícil na USP é discutir cálculo 1, lá na matemática e na física, porque eles reprovam, às vezes, de 50 a 60 alunos há muitos anos. E é muito difícil falar para eles, queridos, num local, numa aula, numa disciplina, em que a reprovação de alunos chega a 50%, o problema não está com os alunos, está com os professores, certo? Então, não adianta, nós já temos a nata possível, não adianta falar, bom, mas eles vêm aqui sem saber. Bom, a FUVEST faz uma seleção que, por favor, tá certo? Vocês, ou bem ou mal, vocês sabem, não sei se vocês são os melhores, porque eu não gosto disso, nem Paulo Freire gostava, né? Todos somos bons, mas vocês são os mais preparados para passar num exame desse. Então, vocês são os brasileiros, as brasileiras disponíveis no Brasil, né? E dito os mais preparados. Se vocês não sabem, bom, é porque vocês não aprenderam aonde deveriam ter aprendido. Que tal começar um curso exatamente por isso que ele dizia que o diálogo, ele é fundamental. Eu quero saber o que é um aluno, por que um aluno não está aprendendo, tá certo? Ele falava, olha, tem um jeito mais simples que inventaram, é perguntar, tá certo? E é tentar descobrir, e obviamente a partir da dificuldade dele, realmente buscar alternativas. Tanto assim que Paulo Freire defendia, Luana, na Constituição, uma coisa muito interessante, eu também não disse isso porque é muita coisa, mas ele participou da Constituinte, foi ouvido várias vezes. Eu quero dizer para vocês que o fato de estar escrito na Constituição que nós temos a liberdade de cátedra, está dito de dois lados. Nós temos o direito de ensinar da forma que a gente acha melhor, mas o aluno, a aluna tem o direito de aprender.
E ele dizia, se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Isso, às vezes, as pessoas ficam um pouco com raiva até do Paulo Freire. Não é que ele está com o dedão apontado para dizer, você é o culpado, pegue o professor, puna, tire gratificação. Não é isso. Ele vai dizer o seguinte, é nossa função, se a gente acredita que a educação é um direito de todos e todas, de todos, nós temos que viabilizar esse direito. E quando ele não aprende, eu tenho que buscar alternativas. Que tal perguntar para os colegas, procurar, às vezes, um professor mais experiente, tá certo? Consultar um site, mas buscar alternativas pelas quais, eu possa identificar onde está o problema dele e poder auxiliá-lo a se interessar, né? Desenvolver a curiosidade é uma tarefa nossa. E o desenvolvimento da curiosidade é que permite o avanço, né? É um pouco dentro dessa lógica que o Paulo Freire trabalhava, né? E por isso que ele dizia, cuidado, dizer, eu acredito, essa generalização de que a educação é um direito de todos, e todos falam isso, direita, esquerda, extrema-direita, etc., não é verdade, porque se fosse, tá certo, nós não estaríamos expulsando os alunos da forma como nós expomos. Por que que eles saem? Porque nós não consideramos os determinantes que realmente as pessoas têm nas suas histórias de vida. Vocês vão ver o problema que nós vamos ter a hora que voltarmos às aulas presenciais. Por quê? Porque alguns têm dito, olha, dá para manter também um ensino à distância? Porque eu moro aqui em tal lugar, eu estava conversando com os alunos da Unifesp de Guarulhos, e eles diziam, Lisete, a gente leva 2 horas e 15 minutos para chegar aqui. Se eu puder acompanhar de casa, eu não perderia as aulas do jeito que eu peço. E quando eu saio daqui, não tem condução. Então, nós vamos ter que disputar, inclusive, melhoria do transporte coletivo para voltarmos a ter as aulas presenciais plenas, né? Então, são problemas que nós vamos ter que enfrentar aí, que Paulo Freire falou, tem que enfrentar. Tá certo? Tem que ver quais são as condições que os alunos têm para chegar na escola. Essa é a primeira condição. E não, por isso mesmo não adianta pôr um horário. Nós temos colegas ainda hoje na USP que dizem, depois que eu comecei a falar, ninguém entra. É mesmo? Qual é a condição que ele usa? Onde ele mora? Qual é a jornada de trabalho dele? Tá certo? Nós temos 40 horas de dedicação integral, portanto, eu estou lá na USP normalmente, tá certo? E, obviamente, não tem problema de chegar atrasada, porque, às vezes, minha aula à noite, que eu gosto de dar, sou a única velhinha que gosta de dar aula à noite, viu? Aí eu estou lá, não tenho problema de condução. E, no entanto, meus alunos têm. Como é que eu posso? Ele chega a 15 minutos, 20 minutos, eu falo, não entre. E ele faz o quê? Perde tudo que ele andou, tem que voltar para casa? Ou vai ficar bebendo no barzinho? Bebendo água, né? Porque também é isso. Mas é um pouco isso. Então, o Paulo Freire, ele tinha grandes preocupações, porque ele não via simplesmente também condição das escolas superiores não educarem para a transformação social. A responsabilidade social da universidade, essa era uma preocupação dele, é exatamente levar a preocupação social. Eu não posso ter, nós temos nesse momento, 51% das famílias no Brasil chamada de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Eu comer hoje sem saber se eu vou ter o que comer amanhã. 51%? E a universidade faz o quê? Ignora? Nós não temos estudantes, eu estou vendo aqui que a Bahia fez um levantamento, mais de 843 alunos das escolas públicas deles, superiores, passam fome. Nós não vamos fazer nada em relação a isso? Assistência escolar não teria que virar uma prioridade, inclusive, para defendermos as cotas com dignidade e também para aceitarmos as condições concretas de vida? Era isso que Paulo Freire ia falar. O que adianta eu ficar discutindo sobre
o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, se o Biden, se tem vacina, não tem vacina lá, e aqui nós desconhecemos totalmente a nossa situação, que o atual genocida nos propicia. Então, é uma situação complexa, né? É um pouco isso. É por aí. Incrível. Aqui a gente tem uma pergunta que chegou pelo YouTube do Luan Félix, que é assim: por que as ideias do Paulo Freire ainda incomodam tanto? Luan, essa é uma questão importantíssima, porque saiba que, apesar dele ser patrão da educação, nós temos 3 projetos propondo a mudança dele. Uma das propostas é para que vire o patrão da educação seja o Padre Anchieta, né? Que felizmente a ordem do Padre Anchieta já mandou uma carta dizendo que o Padre Anchieta é super digno, mas jamais aceitaria o próprio Padre Anchieta ser substituir Paulo Freire. Bom, eu quero dizer para vocês, porque, de fato, Paulo Freire começa com essa frase, que educação não é neutra, que educação é um ato político. E é um ato político, não é político partidário, mas é exatamente a tradução, quando nós, professores, falamos, olha, assistir a peça tal, assista aqui, ó, Sociologia do Movimento aqui, os alunos estão fazendo uns debates interessantes, é exatamente a minha projeção sobre o que eu entendo que deva ser o nosso futuro. Se nós vamos ser mais solidários ou se nós vamos ser individualistas, consumistas e, evidentemente, interessados exclusivamente no ter e não ser, né? E ele denunciou, né? Ele tem uma opção pelos oprimidos e ele denuncia que o processo de desumanização que acontece hoje com todos nós leva à alienação. E esta alienação, ele é fruto de uma ordem social e econômica que é injusta. Então, a escola sem partido, esse grupo que aparentemente eles recolheram os seus ataques, não acreditem nisso, porque as escolas cívico-militares é a tradução do escola sem partido, que nós chamamos corretamente escolas com mordaça, né? Vocês veem o número de professores, seja da educação básica, seja da educação infantil, seja do ensino superior, que vem sendo realmente atacados. Professores de sociologia, vocês são vítimas, tá certo? Porque, em tese, vocês são críticos em relação ao conhecimento, a forma como vocês trabalham o conhecimento. E, logicamente, isso incomoda essas pessoas que querem, em primeiro lugar, vocês vejam que coisa interessante, a obediência das mulheres, tá certo? Nós, mulheres, temos começado a atrapalhar um pouquinho, porque se isto move os esquemas de poder no Brasil, isto pode trazer mudanças de métodos. Aí nós vamos começar a defender o direito ao nosso corpo, o direito ao aborto, é isso que eles dizem. Por isso mesmo, e não por acaso, nós tivemos neste grupo, tanto, eu diria, dos conservadores da Igreja Católica, como os neopentecostais, exatamente discutindo o que ele chamava ideologia de gênero, querendo proibir que em todo plano, aliás, conseguiram no Plano Nacional de Educação, que o governo Temer se curvou a eles, né? Dizendo exatamente que não ia ter esta discussão. Sendo que eu quero lembrar para vocês, quando uma criança pequena está lá na creche e ela um menino pega uma boneca e a menina pega uma bola, um carrinho, o que a professora diz? Larga isso, menino, isso é coisa de mulher? Ou ela realmente estimula que ele tenha várias experiências, né? Se eu não jogar bola quando eu for criança,
não existiriam as Paulas no mundo, né? As vencedoras, as expressões maiores do próprio esporte, né? E, portanto, esta não é uma discussão qualquer. Vocês vejam com a questão hoje das pessoas trans, não só elas são assassinadas, como aqui no Brasil, o governo não queria nem que se levantasse o número delas, tá certo? Isso é feito tudo paralelamente, né? Para saber exatamente o que nós estamos vivendo. Quando nós começamos a aprender sobre o que era diversidade, tá certo? Eles acham que a diversidade é ser comunista, tá certo? E, obviamente, é confundir a história tradicional da família, né? E, obviamente, por tabela dos bons costumes. Então, este movimento, ele não parou, ele é um movimento, por sinal, que não é só do Brasil. Ele é um movimento de direita e extrema-direita no mundo. E ele vem sendo estimulado por empresários que gostam, sim, que os seus trabalhadores não discutam, eles trabalhem e aceitem as condições de vida que têm, sem muita contestação, né? Vocês vejam que nós tivemos uma reforma trabalhista que teve o desplante de propor que realmente deviam de se fechar os sindicatos. O sindicato é atraso de vida. Que cada um de nós discutisse o salário diretamente, aumento salarial diretamente com o patrão. Eu vou falar, eu tenho uns 42 anos de USP, eu acho que eu vi os reitores talvez umas 6 ou 8 vezes em 42 anos, tá certo? Eu vou fazer isso? Não, se a DUSP ou o Sintusp não fizerem, tá certo? Se tiver o apoio de vocês, nós nunca íamos ter tido aumento salarial, tá certo? Como, aliás, não temos no momento, né? É um pouco isso, tá certo? Luan, não sei se eu te respondi, mas é essa a situação. Toda denúncia que se faz hoje, aliás, para os setores do governo. Aliás, eles não aceitam nem a questão da CPI contra o Bolsonaro, tá certo? Quer dizer, eles negam, inclusive, que cientistas digam a uma parte de quem morreu, talvez 40% não precisaria ter morrido, tá certo? As coisas continuam, tá certo? Como se isso aí fosse um processo natural, né? Então, nós temos que estar atentos, porque ser professor hoje significa essa opção difícil, mas necessária, né? Até porque Paulo Freire, como é conhecido também como educador da esperança, ele vai dizer uma frase que vocês nos anos 80 usavam muito, né? E particularmente o Centro Acadêmico da Faculdade de Educação, que tem o nome do Paulo Freire, né? Que vai dizer, o mundo não é, ele está sendo. Quer dizer, Paulo Freire é contra os fatalismos. Nós hoje estamos vivendo um momento terrível, certo? Mas ele não é desse jeito para sempre. Depende de nós. Depende da nossa resistência, depende da nossa atuação, depende da nossa mobilização, né? Por isso mesmo é que ele falava, se vocês concordam comigo, por favor, não me copiem, me ressignifiquem, porque cada momento é um momento diferente e depende exatamente de buscarmos quais as realidades que se modificaram e que nós precisamos atuar. É isso. Perfeito, dá até uma esperança para a gente passar esses tempos difíceis, né, na educação. Com certeza, por isso que ele falava do esperançar. Ele vai dizer, esperançar é não desistir. Esperançar é se unir aos outros para fazer diferente. Ou seja, buscar as nossas saídas. É isso. Coletivamente, né? Com certeza. Coletivamente, certamente. Vamos mais uma pergunta. A próxima é do Severino. Ele pergunta como o Paulo Freire lidava com as críticas que recebia sobre a sua metodologia de ensino. Paulo Freire, ele era muito generoso. Eu vou dizer para vocês que até eu me irritava mais do que ele em relação a algumas coisas, porque você tinha muitos grupos que, em nome dele, falavam um monte de coisas que ele nunca tinha falado. O Paulo Freire, eu vou dar um exemplo.
por exemplo, íamos numa escola. É claro que todo mundo sabia que o Paulo Freire era contra a cartilha, né? Ele sempre, tanto assim, que eu não gostava nem que falasse que a proposta dele era método, né? Porque método significa passos sempre iguais, né? E ele dizia que depende das circunstâncias, eu dou passos diferentes, para lá ou para cá, né? Mas o Paulo Freire, por exemplo, nós entrávamos numa escola, claro que a professora estava trabalhando com a cartilha, e ele brincava, né? Claro, quando a gente chegava, ela, vupt, guardava a cartilha na gaveta. E ele dizia, professora, não precisa, eu tenho propostas para você trabalhar diferente, mas se você trabalha com segurança desse jeito, continue. Eu só estou pedindo a oportunidade de você prestar atenção em outras alternativas que podem existir, que talvez você conhecendo, você vai gostar mais, né? E você vai trabalhar melhor. Eu não sei se vocês sabem, Paulo Freire fez, até hoje, é reconhecido como o melhor programa de formação de professores durante a sua gestão. E que aí eu confesso para vocês, acho que só ele poderia ter conseguido isso com sucesso. Porque essa questão do estudo do meio, nós tivemos professores da USP, da química, da física, da biologia, da matemática, da pedagogia, tal, que foram trabalhar, tá certo? Da Unicamp e da PUC São Paulo, até pela nossa localização, né? Mas, e também porque muitos professores da Unicamp moravam em São Paulo. Então, o que acontece? Foi a primeira vez que professores da USP levantaram sua bundinha da cadeira e foram para a periferia, não para transmitir as nossas pesquisas que nós fazíamos, mas para ouvir os professores em quais eram as suas necessidades e poder auxiliá-los com uma outra formação, com uma nova formação, com uma formação mais consistente, digamos assim, né? Essa foi uma experiência fundamental. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que Paulo Freire, ele era... Por isso que eu disse para vocês, só quando ele saiu que ele foi elogiado. Mas ele, por exemplo, na primeira entrevista coletiva, eu lembro que os jornalistas perguntaram, professor, o que o senhor vai fazer? O que o senhor está fazendo de interessante? Ele falou, estou tentando pagar em dia os meus professores e dar condições de funcionamento das escolas. Porque quando nós chegamos, só para vocês saberem, a merenda estava sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e não tinha nada, nem açúcar, nem nada, nem papel higiênico nas escolas. E para Paulo Freire, isso era um assinte, tá certo? Era uma ofensa, era uma indignidade, e, portanto, nós tivemos que atuar com rapidez e competência para darmos condições de funcionamento regular nas escolas. E aí eles perguntaram assim, não, mas espera um pouquinho, vocês não vão, só para vocês entenderem, a Secretaria de Educação ficava na Avenida Paulista, esquina com a Augusta. E ele falou, o senhor não vai ocupar os prédios dos bancos aqui e transformá-los todos em locais para aulas de alfabetização de adultos? Né? E ele ria, balançava a perninha, e falava, não vou fazer isso, vou tentar pagar melhor antes os professores, por alimentação na escola, tá certo? Nós recebemos escolas que não tinham carteiras, tinham caixotes de maçã, não sei também por que caixote de maçã, mas enfim, caixotinhos de maçã para os alunos sentarem. Então, a rede estava muito defasada e ele realmente se preocupou imediatamente com essas questões, né? Então, é isso. Ele realmente não se incomodava, porque vocês têm que ver também que ele era um homem que tinha percorrido o mundo, né? Tinha visto e participado de revoluções, de instalações, de situações dramáticas,
tá certo? Ficou preso, teve que sair de vários lugares, tá certo? Mesmo no Chile, teve fofocas no Chile, falando que ele, na verdade, estava contra o governo, tá certo? Razão pelo qual, inclusive, ele saiu e foi para os Estados Unidos. É para a gente entender que essas coisas, eles não são tão simples. Ele também gerava ciúmes, porque vocês sabem, Paulo Freire tinha... Por que ele, voltando, Luan, que eu esqueci, uma coisinha que é fundamental com o Paulo Freire. Por que Paulo Freire é perigoso? Porque ele não é um intelectual que critica e vai para casa dormir, toma um bom vinho e dorme. Ele dizia, não basta denunciar, nós temos que anunciar. Quer dizer o seguinte, quem denuncia se compromete com a ação. Quem denuncia se transforma, se compromete com a transformação da situação que causou esta situação. Por isso que ele era incômodo, porque ele era um militante, né? E todo militante atrapalha, incomoda. Além de tudo, ele era coerente, né? É isso. Tá bom? Acho que temos algumas perguntas sobre a relação do Paulo Freire com o MST, né? Tanto a da Luana quanto a do Juan Pablo, aqui no chat. Bom, era muito... Olha, esse Paulo Freire que vocês estão vendo atrás de mim, ele me foi dado pelo MST, porque até hoje, faz uns 15 anos, que nós temos um curso permanente, tanto em janeiro como no meio do ano, que discute a pedagogia freiriana, né? Então, o MST, praticamente toda a parte de cirandas do MST, quando começou, tá certo? Vocês têm uma tese muito interessante de uma das que foi coordenadora nacional na área de educação do MST, que eu estou aqui com o livro A Sombra dessa Mangueira, e por acaso está aqui, olha, chama-se Edna Rosseto, a organização do trabalho pedagógico nas cirandas infantis do MST. Toda ela fundamentada, quem foi orientadora dela foi Luiz Carlos Menezes, da Unicamp, toda ela fundamentada em Paulo Freire. Então, a relação deles era muito boa, Paulo Freire ia muito lá, tá certo? E ele pega o início, inclusive, da Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Que hoje é um portento e, naquele momento, estava se iniciando, né? Mas a relação deles era muito... Veja bem que Paulo Freire achava incrível, escreve sobre isso em vários dos livros deles, sobre a caminhada do MST. Quer dizer, andar é este caminhar, que saía como eles saíram de São Paulo e chegaram a Brasília, né? Só para lembrar as passeatas foram ganhando as pessoas nesse movimento, porque como é que você consegue 10 mil pessoas e você realmente cozinhando, dando conta das crianças, e etc, etc. E hoje vocês sabem que depois eles mesmos, o MST, começou a criar suas escolas e hoje tem um projeto que eu diria que é um projeto freiriano, de organização, inclusive das suas escolas. Lembrando que nos últimos 10 anos, 10 mil escolas rurais foram fechadas, né? Até porque eles não querem que também os nossos agricultores eles sejam formados de maneira crítica. E vocês sabem, não é fácil também para o MST, principalmente quando eles resolveram que eles iam crescer como movimento, que vocês se juntassem, cá entre nós, muitos que se juntaram ao MST, era o que Marx chamava de lumpen, tá certo? De alguém que não tem nenhuma condições de vida, não tem expectativa e vive ali para ter um prato de comida. E você caminhar junto, aprender a trabalhar de forma coletiva, plantar junto, dividir o que planta, é um processo de formação, sem dúvida nenhuma, freiriano. Né?
É isso. Perfeito. Eu acho que a gente vai para a última pergunta, né? Porque já está chegando das 7h30. E é da nossa orientadora Márcia Gobi. Ela pergunta, Lisete, você poderia comentar sobre o estudo do meio e Paulo Freire? Então, Márcia, como eu disse, o estudo do meio era o pré-requisito para você realmente chegar às palavras, né, no primeiro momento, as palavras geradoras, aos temas geradores, que poderiam organizar, sugerir, né, e fundamentar as propostas curriculares. E aí eu quero lembrar, hoje não vamos discutir isso, podemos até um dia marcar só para discutir como é que se faz o estudo do meio, né? Porque é isso que eu estou dizendo para vocês, não é ir lá, dar uma olhadinha, falar com o senhor Antônio da esquina, e eu já fiz meu estudo do meio. É mais do que isso, é realmente conhecê-los, ouvi-los, incorporar sugestões, e depois, Márcia, vai ter que ter uma negociação, porque nós somos, sim, os especialistas dos diferentes conteúdos. E aí, logicamente, nós vamos fazer sugestões para que, de fato, esses conteúdos tenham uma sequência lógica dentro daquilo que nós apuramos na comunidade, né? Por isso que ele dizia que o estudo do meio é um método, não é uma improvisação, tá certo? E, portanto, nós temos que nos preparar para realmente ouvir a comunidade e saber o que quer dizer ouvir a comunidade, para entender valores, referências, histórias, culturas que possam realmente contribuir para a riqueza da nossa proposta curricular, tá certo? É isso. Muito obrigada, professora Lisete. Infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, né? Tá certo, querido. Foi muito bom para mim, agradeço o convite de vocês, né? E quando vocês quiserem se aprofundar em algum dos temas, inclusive, como a própria Márcia está sugerindo estudo do meio, é só me chamar que a gente aí indica um pouquinho antes algumas referências, né? Eu até indico o professor João Zanetti, da física, que é um dos homens que acredita muito no estudo do meio, que trabalhou muito para isso, e que ele pode ser, e que é um professor da física que indica Paulo Freire como leitura de cabeceira, como a gente fala, tá certo? É isso. Então, eu quero agradecer muito, é muito bom sempre te ouvir e assistir suas aulas, enfim, conversar com você, com a senhora, e a gente vai relembrar que a gente tem mais 2 meses ainda da Sedux, na próxima terça e na próxima quinta. E é isso, espero que vocês estejam presentes. Nada como discutir a prática freiriana, é o mais importante, é isso. Com certeza. Com certeza. Não se esqueçam de preencher o formulário para receberem os certificados também. E obrigada de novo, assim, em nome de toda a Sociologia em Movimento, por ser tão solista e agradecer os nossos convites, de verdade. Tranquilo, queridos. Para a juventude, tudo. Vocês são o sal da terra. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Você também. Bom final de semana. Até terça-feira, galera.